Olá, eu sou a professora Tatiana Strocco e advogada, e eu recebi com muita felicidade o convite do Portal Juristas para falar sobre um tema muito importante que está sendo discutido, não apenas no Brasil, mas no cenário internacional, que faz referência às fake news. A primeira questão que nós podemos refletir é que a própria terminologia fake news é uma terminologia considerada muito problemática e que gera uma abertura muito grande, porque enseja a discussão sobre o que seria considerado e como nós devemos enquadrar essa ideia de notícia falsa. E se essa ideia não traz uma própria contradição na essência do que historicamente foi sendo construído em relação à ideia de notícia como um relato de fatos pautados por critérios de veracidade, de busca pela narrativa adequada. Então, há esse primeiro questionamento. Tanto é que há pessoas que indicam a necessidade de substituir a terminologia fake news por notícias fraudulentas ou desinformação, que traria a ideia de um fenômeno muito maior do que aquele representado pela ideia de fake news. Então, apesar dessa discussão em relação à rotulação das fake news, é essa denominação que é trazida, que é debatida, então nós vamos adotar essa ideia inicialmente para podermos problematizar e discutir aqui alguns contornos. Outra questão que tem que ser levada em consideração é que a própria trazida à baila dessa ideia de fake news, ela foi feita inicialmente para descaracterizar conteúdos que eram contrários ao governante dos Estados Unidos. Então, o ex-presidente Donald Trump, quando observou que havia conteúdos que lhe eram desfavoráveis, ele utilizou e trouxe a questão de que aquilo era fake news. E isso foi transplantado, foi levado para muitos cenários e é efetivamente utilizado hoje, até às vezes de uma maneira jocosa, que é todo aquele conteúdo que não favoreça as nossas crenças ou que contrariem ideias pré-concebidas que nós temos, nós mesmos, de uma maneira até, às vezes, brincalhona, falamos, isso é fake news. Então, essa própria terminologia, além de ter esse contexto aberto e trazer uma definição difícil, porque ela enseja esse questionamento sobre o que seria um conteúdo verdadeiro e quem seria a autoridade ou quem seriam as pessoas que tivessem legitimidade para rotular um conteúdo como verdadeiro ou inverídico ou mentiroso, ela também caiu nessa banalização e nessa ideia, brincalhona, que talvez joga uma cortina de fumaças num problema tão crucial para a formação da opinião pública e para o próprio regime democrático. Apesar dessas divergências, há um certo consenso na caracterização, em algumas características do que poderiam ser consideradas fake news. Primeira ideia é que a fake news ela não é simplesmente uma notícia falsa. Ela não se aproxima de uma ideia de divulgação de uma mentira inocente no espaço público ou de uma incorreção. A fake news ela está atrelada à produção intencional de conteúdo inverídico, de conteúdo falso, com um molde do que nós costumeiramente aprendemos a identificar como notícia, com a intenção de enganar, para a obtenção de um benefício político, econômico, para desestruturar a própria ideia de consensos em relação a comportamentos individuais e coletivos que são necessários, trazendo em ambientes, por exemplo, de disputa eleitoral, um desequilíbrio, porque impacta a formação da opinião pública e macula e contamina a própria formação da opinião pública, que deixa de ser formatada em parâmetros
críveis, em parâmetros verossímeis, e passa a ser formatada baseada em descontextualização, em produção de conteúdo propositalmente falso e muitas vezes se aproximando de preconceitos, de conteúdos odiosos, para gerar dissidências, uma desestabilização e, consequentemente, atingir o objetivo daquele que está propalando ou que está financiando a disseminação maciça e orquestrada desses conteúdos fraudulentos. Sendo assim, nós também temos que identificar que essa ideia de notícia falsa, de manipulação, ela não é um fenômeno que surge juntamente com o acesso à internet. Nós temos relatos históricos de episódios em que a mídia tradicional veiculou conteúdo que depois foi verificado que era construído em cima de uma ideia incorreta, de uma manipulação, de uma descontextualização. Mas a internet, ela traz elementos que diferenciam aquele cenário que nós tínhamos anteriormente a ela, que era de alguns grupos midiáticos produzindo o conteúdo jornalístico a partir de um controle editorial, financiado por uma diversidade de publicidade, e que gerenciavam, então, o que entrava para essa esfera pública de debate. Com acesso à internet e depois a construção, de espaços concebidos como redes sociais e tudo mais, nós temos os usuários, os telespectadores passando daquele momento passivo de apenas receber conteúdos para momentos ativos, se tornando produtores e veiculadores de conteúdo. Então, aquela filtragem, aquela seletividade editorial que nós tínhamos tradicionalmente por alguns, nós passamos a ter aqui uma infinidade, uma pluralidade gigantesca de produção de conteúdo, de divulgação de conteúdos. O que é importante, logicamente, nós não podemos entender que isso não seja um ganho para o ambiente comunicacional, que é muito importante, porque logicamente que esse acesso às novas possibilidades comunicativas trouxe uma pluralização, trouxe a voz, de pessoas que não conseguiam propagar sua voz no espaço público, vozes historicamente inviabilizadas e silenciadas pela mídia tradicional, mas, por outro lado, fez com que nós tivéssemos uma dispersão e uma infinidade de conteúdos que muitas vezes vão ser, sim, instrumentalizados e produzidos com a intencionalidade de enganar. Além disso, a internet, ela permite uma proliferação e uma reprodução infinita, praticamente, do conteúdo, Nós não temos perde-se muita possibilidade de controle de uma informação, uma vez que ela é postada no ambiente digital. Essa reprodução, essa aparência de anonimato, essa ideia de invisibilidade, ela também emana, ela também tem reflexos nesse cenário de desinformação, contribuindo, então, para que hoje essa desinformação, enquanto uma verdadeira indústria de produção de notícias fraudulentas, voltadas a enganar, tenha essa dimensão e gere todas essas preocupações em relação a uma necessidade de regulação e uma necessidade de resposta jurídica para esse fenômeno. Então, no Brasil, atualmente, nós temos a discussão de vários projetos de lei que tentam responder juridicamente a essa questão, projetos esses que vão desde a criminalização de condutas dos próprios usuários, no compartilhamento, na produção de conteúdos que sejam enquadrados como fake news, como projetos que buscam a responsabilização das plataformas pelo conteúdo produzido, por uma atividade de
de moderação de conteúdo, então discute-se a responsabilidade que as plataformas devem ou não devem ter, inclusive com questionamentos ao artigo 19 do Marco Civil da Internet. E eu vou dar destaque aqui ao PL 2630, que é denominado, né, coloquialmente de PL das fake news, mas que na verdade é um projeto de lei que visa defender a transparência, a responsabilidade e a liberdade no ambiente digital e que traz instrumentos, que traz pontos que, na minha percepção, são relevantes, em que pese nós tenhamos a necessidade de maiores discussões em muitos cenários. Os pontos que eu acho de muita relevância, que nós precisamos avançar, que eu vejo como melhores saídas, né, saídas mais adequadas para combatermos o cenário de desinformação, por um lado, e por outro, resguardarmos a liberdade de expressão, sem resvalarmos por uma ideia de censura privada, né, e de potencializarmos o poder que hoje as plataformas têm, tanto que são consideradas hoje os grandes guardiões, né, da esfera pública, os grandes mediadores, não sendo apenas empresas que têm acesso a serviços de interação ou de resultado de uma busca, de venda de produto, mas são estruturas que constituem o próprio locus, né, o próprio local em que há o debate público. E por isso precisam se submeter a princípios e normas, né, princípios e regras jurídicas que vão nortear como eles impactam e como eles vão fazer essa moderação. Por que, Tatiana, isso tudo? Porque nós sabemos também, né, que o modelo de negócios escolhido pelas grandes plataformas, assentado na coleta massiva de dados, na utilização da inteligência artificial por meio de fórmulas algorítmicas, de direcionamento de conteúdo, de perfilização do usuário, elas contribuem para esse cenário de desinformação, porque o usuário ele tem um direcionamento praticamente personalizado do conteúdo, e o conteúdo que é a ele atribuído, geralmente é um conteúdo que já corrobora, que já condiz com o traçado, né, de experiência que ele tem online. Porque a ideia é que esse usuário se sinta bem, né, que a disputa pela audiência leva a que se tente fazer com que o usuário permaneça a maior parte do tempo ali naquele determinado ambiente e, consequentemente, nós gostamos de nos sentir acolhidos. Então, se eu gosto de me sentir acolhido, se eu gosto de me sentir legitimada pelas percepções, pelas ideias que eu tenho, que corroboram uma visão de mundo, que corroboram minha ideologia, eu ficarei mais naquele ambiente se eu receber conteúdos que legitimam e corroboram aquela gama, né? Aquela gama de conceitos que eu tenha, ainda que sejam inverídicos, ainda que sejam preconceituosos. Nós temos várias pesquisas que revelam que muitas vezes os usuários tendem a compartilhar notícias fraudulentas com uma maior incidência do que compartilhar conteúdos que são verazes. Justamente porque as notícias fraudulentas também, elas têm um impacto emocional, né? Geralmente elas têm uma manchete que chama atenção, que prende, que choca. Então, a ideia também é mexer com as emoções. A ideia é provocar sentimentos, é provocar essa instabilidade, levando a que o usuário, muitas vezes, sem ler o conteúdo, apenas por aquela manchete, né, replique aquele conteúdo, destacando muito mais, às vezes, ambiente de direcionamento, conteúdos que são inverídicos do que conteúdos produzidos com critério de veracidade, pautados numa definição de indicadores jornalísticos de credibilidade, contribuindo, então, para essa, como que eu posso dizer, esse sentimento que nós temos hoje
de completa insegurança e nós estamos nos tornando incrédulos, né? Então, esse ambiente ele é voltado para desmerecer a ciência, para combater fatos históricos que são comprovadamente existentes, para criar fatos que não aconteceram. E como esse conteúdo ele vai ser nas redes direcionado, como eu disse, para indivíduos que nós já sabemos que têm uma suscetibilidade de acreditar, uma maior aderência, o impacto é muito maior. É muito maior para a formação da opinião individual e, consequentemente, para a construção de consensos que são essenciais em regimes democráticos. Sendo assim, diante da complexidade do fenômeno, é lógico que não existe uma única saída, uma única resposta. Nós precisamos acompanhar as discussões, como eu disse, os projetos de lei, e entendermos que o combate a esse ambiente de desinformação, ele passará muito pela educação dos usuários. Nós precisamos investir, né? O Estado brasileiro precisa discutir a educação para a compreensão do ecossistema midiático. E me parece que essa educação tem que ser feita desde a mais tenra idade, porque hoje cada vez mais o indivíduo tem acesso ao ambiente digital de uma maneira precoce, e é preciso entender. Então, nós temos que construir um ambiente em que as pessoas entendam como é feito o direcionamento de conteúdo, entendam o que é uma publicidade. Então, é preciso legislar para que haja uma imposição maior de transparência no conteúdo que é financiado, na publicidade, indicativos melhores para que nós saibamos diferenciar o que é uma opinião do que é uma notícia, indicativos que ensinem as pessoas a procurarem a fonte daquela informação, quem escreveu, qual é a formação que a pessoa tem, se de fato ela é aquilo que ela está denominando, se esse vídeo não foi manipulado, onde eu busco, como eu busco, e na dúvida, não compartilhar o conteúdo, né? E na dúvida, não replicar, porque quando nós também atuamos, e pesquisas revelam que ultimamente, né, o compartilhamento de desinformação ele tem sido feito mais por humanos do que por trolls, do que por bots, nós precisamos ter atenção nisso. Então, tanto por pessoas que recebem, e aí nós vamos enquadrar numa outra conduta para disparar esse conteúdo entrando nessa indústria da desinformação, mas também como pessoas que, sem entender o que está acontecendo, sem entender o fenômeno de manipulação e sem se dar conta da gravidade que isso representa para a própria vida em sociedade, acabam sendo agentes aí de replicação de conteúdos que, na verdade, são construídos como uma estratégia, né, política, como uma estratégia econômica que não deve ser admitida. E, por fim, essa regulação e essas propostas de regulação, elas não podem flertar com atividades que podem ensejar censura, e muito menos um ambiente de vigilantismo estatal que vai cercear a liberdade de expressão. Ou seja, nós temos que discutir medidas que vão combater a desinformação, mas que, por outro lado, não representem um impacto ruim para os usuários que hoje têm conseguido, com o acesso à internet, apesar de todos os pesares, apesar da precariedade da conexão, apesar ainda de carências, né, em relação ao acesso a dispositivos que permitam uma experiência virtual mais adequada, um ganho de cidadania, mas para que essas atitudes não silenciem essas vozes. Ou seja, nós não podemos admitir também que a regulação, sob o pretexto de combater a desinformação, gere um ambiente em que vozes dissonantes sejam silenciadas. Mesmo porque nós temos que ter a ideia que a liberdade de expressão, ela é uma liberdade que exige o respeito pela diversidade de opinião e pela diferença de pontos de vista. Então, nós temos que ter cuidado
na generalização da classificação e apontamento de conteúdos que sejam dissidentes, que façam críticas, que sejam, num primeiro momento, não muito palatáveis ao que a maioria ou que determinados grupos pensam, serem rotulados como desinformação e simplesmente retirados do espaço de discussão pública. Pois, né, as omissões, elas também devem ser levadas em consideração, porque as omissões de voz, as omissões de existência, as omissões de problemas, elas também são muito ruins para a formação de uma opinião pública legítima, adequada a um espaço que se pretende democrático. Então, nós não temos uma única resposta, nós não podemos ser assodados na regulamentação jurídica e nós temos que ter consciência de que me parece que a parte mais frágil de tudo isso somos nós, usuários, então não são nem os sistemas e conglomerados econômicos de comunicação, nem os estados, né, e seus governos, mas somos nós, usuários. Então, o convite é para que nós acompanhemos isso de uma maneira muito próxima e que nós possamos fazer parte do debate e da toda a regulamentação, porque isso é o que vai dar legitimidade a essas respostas estatais. Então, eu agradeço muito o portal, juristas por esse convite, a vocês pela escuta, e nos vemos em outros momentos. Até mais, obrigada.